Muitas pessoas me perguntam, Pastor Alan, para quem nós devemos orar? Ao Pai, a Jesus ou ao Espírito Santo? Bom, esse assunto não é uma especulação ou uma discussão teológica inútil. É necessário conhecer a natureza de Deus. Ela nos faz compreender o Evangelho de forma clara. Tudo aquilo que Deus deseja é que, compreendendo quem Ele é, nós possamos ter uma fé inabalável, porque esses são os fundamentos da nossa fé. O que o homem faz é tentar compreender quem Deus é, ao invés de receber de Deus a revelação de quem Ele é. É Deus que nos revela quem Ele é, e nós devemos, com humildade, conhecê-lo, para que nós possamos compreender também a sua mensagem. E isso faz toda a diferença na fé que nós temos. O povo judeu entende muito bem esse conceito. Por essa razão, ele define que não existe mais de um Deus, que Deus não é homem, que Deus não tem espírito, pois Ele é espírito. Então, dentro dessa compreensão, entendendo que o povo judeu entende que Deus é um só, ele acredita, o povo judeu, que Deus elege salvadores humanos para defender o seu povo. Mas é aqui que nós vamos, através de Gênesis 1:26, entender qual que é a natureza de Deus. Quando Deus diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está dizendo que ele tem uma aparência, não uma aparência somente física, mas uma aparência que retrata os seus atributos, a sua natureza. E nós vamos entender isso nesse estudo. O homem é criado como reflexo da expressão de Deus. Ele possui a mente, a ideia, a expressão, que é a voz, a palavra, e a ação, que é o corpo, o espírito vivente. Então Deus tem 3 atributos expressos aonde? Na imagem e semelhança do homem. Assim como Deus é, ele imprimiu em nós essa aparência. Mas não é na aparência olhos, boca, nariz, garganta. É a aparência em atributos. Mente, voz e espírito vivente. E corpo. Que se move, que se mexe, que se move, que atua. Não é? E nós vamos entender isso porque é tão importante compreender essa verdade. Então, o homem não é 3 homens, mas é um homem só. Da mesma forma, Deus, sendo um, se revela plenamente sem a divisão do seu ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Assim como o homem também é uma única pessoa, em 3 atributos: mente, voz, palavra e espírito. Espírito vivente. Então você consegue entender agora porque o povo judeu não pode compreender que Jesus é Deus. Porque ele acredita que Deus é uma pessoa só. E ele não pode se manifestar em forma humana, porque ele é espírito. Veja qual a importância que tem nós conhecermos a natureza de Deus, para nós compreendermos como a nossa fé se expressa, como nós devemos acreditar na mensagem que Deus se comunicou para nós. Sem compreender como Deus se comunicou, como Ele é, nós não conseguimos entender o Evangelho. Não conseguimos entender aquilo que nós cremos. Então, a promessa de Deus, desde o princípio, era fazer de nós, cada homem, cada mulher, a habitação do seu espírito, e não habitar em uma igreja de pedra. Por essa razão, quando nós dizemos que Jesus é o Verbo de Deus, ou seja, o próprio Deus feito homem, eles entendem isso como uma heresia completa, chegando ao ponto de nos odiarem por causa dessa afirmação. Então, para te responder, primeiro nós precisamos conhecer essa natureza de Deus. A quem nós devemos orar? Então, eu quero refletir com você sobre essa verdade. Não se esqueça de compartilhar essa reflexão com sua família, seus amigos, para que outras pessoas também possam desfrutar dessas verdades. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, mestre da palavra da CLSJ. Os fundamentos da oração. Veja como que a nação judaica, a nação que Deus formou para revelar-se
para a humanidade, recebeu de Deus a comunicação de como ele era. E esse versículo que nós leremos agora é a base de toda a crença e os fundamentos judaicos. Então Deus diz para Moisés, Deuteronômio 6,4: Ouve Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Então, a partir daqui se estrutura o fundamento do entendimento e da religião judaica. Eles creem que existe um só Deus, e verdadeiramente existe só um Deus, mas um Deus que se expressa em 3 pessoas, assim como nós, como eu li lá em Gênesis 1, façamos no plural o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Qual imagem? Mente, intelecto, o pensamento, as ideias, a voz, a palavra, que é Cristo, que fala, que expressa essas ideias, e o corpo que se move, a matéria, que se materializa. Assim também Deus é. E assim como nós somos indivisíveis, eu não posso levar o meu cérebro para uma festa e deixar minha boca, ou levar o meu corpo e deixar minha mente e minha voz, eu preciso ir integralmente. Assim também Deus se manifesta integralmente, ele não se separa. Ele é um Deus único. Então a oração começa no reconhecimento de que só existe um Deus. Ele é o mesmo que criou todas as coisas, que se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e que executou em si mesmo o plano perfeito da salvação. Orar, portanto, não é apenas falar com Deus, mas conhecer para quem se ora. Entender a sua natureza, a sua obra e o que ele fez por nós. E assim, a importância de conhecer a Deus, quem ele é e a sua natureza, expressa a mensagem do Evangelho. Se você não entende quem Deus é, você pode estar numa religião errada. Você pode estar orando a um Deus que você não conhece. Vamos entender isso. No batismo de Jesus, nós vemos essa revelação de maneira clara. Quer ver como Deus nunca anda separado? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 3, 21, 22. Nesse momento, nós não vemos 3 deuses, mas um único Deus se revelando. Quem está presente no batismo de Jesus? Jesus está nas águas, sendo batizado. Logo que ele sai das águas, ele começa a orar. E ao orar, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então temos a presença do Verbo divino feito carne, temos a presença do Espírito Santo e temos a presença do Pai que fala dos céus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma nota de rodapé. Por que Deus se manifestou dizendo que Jesus é o Filho somente no batismo? Porque no batismo Jesus está cumprindo a vontade de Deus para a humanidade. Por isso que Jesus, sem pecado, é batizado. João diz: não, eu não posso te batizar, você é mais santo do que eu, você é o próprio Deus. Ele diz: deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, assim como Jesus se batizou, todo aquele que crê em Deus deve cumprir esse processo de casamento com Deus. E ao se batizar, você se torna filho de Deus por obediência, porque a salvação já ocorreu. Quem vai se batizar já creu em Cristo, por isso ele obedece. Então é um mandamento de Deus para que a pessoa diga um sim público. Então quando Jesus cumpre esse mandamento de Deus, ele se torna filho, entende? Mas não filho porque ele não era, primeiro porque ele é Deus, mas filho no sentido de obediência, filho no sentido de dar-nos uma amostra, um modelo para que nós também o seguíssemos.
Tá bem? Então fique claro isso. Aqui está a manifestação de um Deus que não se divide, mas um Deus que se revela plenamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos, como disse lá Deuteronômio 6. Eu sou um único Deus. Então, essa manifestação não divide Deus, mas o revela. Deus nunca se manifesta de forma fragmentada, assim como um homem não pode comparecer ao encontro levando apenas a cabeça. Correto? Então, ele precisa estar integralmente presente. Assim, onde está o Pai, está o Filho, onde está o Pai, está o Espírito Santo, e onde está o Filho, está o Espírito Santo, e onde está o Filho, está o Pai, onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Por isso, todas as vezes que as Escrituras registram que Deus apareceu, o Verbo que é Jesus e o Espírito Santo estão presentes. Quando o Filho se manifesta, o Pai e o Espírito Santo não estão ausentes. Quando o Espírito opera, ele não age separado do Pai e nem do Filho. Assim, nós não vemos 3 manifestações, mas um único Deus revelando-se integralmente. Isso é muito importante que você saiba, porque a obra que Deus realizou integralmente com as 3 pessoas, cada uma cumprindo o seu papel. E as religiões que negam essa verdade não creem no Deus que nós cremos, não creem num Deus salvador. E ele vai mostrar como ele cumpre essa salvação. O Pai é a lei justa e santa. O Pai é a expressão da lei boa e justa, pela qual todos os homens foram condenados. Sua justiça é perfeita e exige a reparação do pecado. Então, essa realidade é claramente afirmada nas Escrituras. Então, esse é um princípio. Todos nós estamos condenados pelo Pai, pela lei. Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Veja, ninguém tem, com justiça própria, pelos seus argumentos, boca fechada é isso. Fique calado, você não tem razão. Boca fechada, você não tem argumentos para se justificar diante de mim. Essa é a vontade do Pai. É a lei perfeita que nos condena, porque a lei mostra que somos culpados. Porém, movido por amor, esse Deus proveu um sacrifício que satisfaz a sua própria justiça. Ele enviou quem? O Verbo, o Filho, como propiciação pelos nossos pecados e para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Então, nós acrescentando a esse entendimento, o Pai é aquele que idealizou o plano da redenção. Ele projetou, ele é o criador, o arquiteto, que nós vemos figuradamente na arca de Noé. E ele não disse para Noé, faz assim, assim, constrói uma arca para poder escapar do dilúvio. Ele deu o projeto, ok? Então ele projeta, ele idealiza, o Pai pensa. Então no Pai está a potência, a ideia, que ainda não foi materializada. Toda ideia, porém, precisa de um veículo de expressão. E esse veículo de Deus é o Verbo, o Filho de Deus. Por isso que ele enviou o Filho, ele enviou a palavra. E nós temos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então nós vemos aqui a figura do Pai com seu papel de criador, de idealizador. Agora nós temos a figura do Filho, que é a voz, que é o Verbo divino. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus Cristo é a oferta perfeita, a oferta que Deus exigiu para perdão dos pecados. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por meio dele nós fomos justificados, reconciliados e adotados como filhos. Então Deus criou o plano e o Filho cumpriu o plano. Então, quando nós oramos, nós reconhecemos que não temos acesso ao Pai senão por meio do Filho, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2,5. Então, eu estou começando a responder a pergunta que me fizeram. Pastor Alain, para quem nós devemos orar? Ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? Agora nós temos já a segunda pessoa e a segunda razão teológica para quem nós devemos orar. Primeiro, o Pai idealizou um plano para ter reconciliação com Ele. E quem cumpriu esse plano foi o Filho. Então nós estamos orando para a segunda parte, o segundo papel que esse Deus único idealizou e cumpriu nas nossas vidas. Agora nós temos o papel do Espírito Santo, que é o selo da adoção. Quando Jesus morre, ele envia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a garantia de que aquela pessoa que crê em Jesus verdadeiramente, que foi enviado por sacrifício para nos livrar do castigo do Pai, agora recebem. Ao receber este selo de adoção, ele habita em nós e nos torna novas criaturas, templos vivos de Deus. Então, quando nós oramos ao Espírito Santo, não apenas com palavras, mas em comunhão profunda, porque agora ele habita em nós. Então, nós não precisamos mais de intermediadores, porque a vontade plena de Deus se cumpriu em Cristo, morrendo na cruz, sendo sepultado e ressuscitando ao terceiro dia. Quando ele ressuscita, vence a morte, chega diante do Pai e diz: Pai, eu paguei pelo preço que o Senhor exigia, pela sua lei justa. Agora o Alain recebe o meu espírito e eu o justifico. Agora ele é um comigo, ele está perdoado. Quantas religiões existem que não creem nessa verdade plena? Não creem nesse Deus único. Agora você me entende porque é importante crer num Deus único? Porque se você tirar uma parte desse Deus, se você tirar o cérebro, você perde o projeto. Se você tirar a palavra dele, você perde a comunicação da verdade, da lei. E se você tirar o espírito dele, você perde a adoção como filho. Então, conhecer a natureza de Deus nos revela o seu plano de salvação. As religiões vendem uma religião manca, uma religião amputada, uma religião sem uma perna, e querem fazer desta religião um evangelho pleno. E isso não existe sem esse conhecimento. Então, vamos resumir, por exemplo, os sistemas religiosos que você muitas vezes pode pensar. Não, mas eu creio em Jesus também. Fulano de tal religião, todos os caminhos levam a Deus. Será? Quando nós compreendemos a Trindade indivisível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fica muito claro que a ignorância dessa verdade gera heresias e sistemas religiosos muito distantes daquilo que é o Evangelho. Então vamos lá para algumas naturezas de religiões. Judaísmo rabínico, por exemplo. O próprio judaísmo, que foi a palavra de Deus entregue por Moisés ao povo judeu. Qual é a afirmação? Que Deus é único, mas ela rejeita a encarnação. Ela não crê em Jesus como Salvador. Ele não é o Messias deles, porque o Messias seria um homem humano e não Deus encarnado. Ao rejeitar o Filho, o judaísmo nega o Deus que eles creem, nega a revelação do Evangelho por meio da salvação em Cristo Jesus e da sua cruz. Por isso, em Romanos 8 diz assim, olha só que importante isso: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus está afirmando pela sua palavra que para que você seja dele, você precisa ter recebido o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, você tem que crer no Jesus que se fez homem, no Verbo que se fez carne, deu a sua vida como Deus no seu lugar, pagando a sua dívida. Portanto, nós podemos afirmar
que o judaísmo rabínico não crê em Jesus e também não crê na sua redenção. Portanto, não tem o Espírito dele. Portanto, não é dele. Então, meus queridos, não é só crer em Deus. Não é só acreditar que existe um Deus Criador, que ele tem um Salvador, que ele é o Criador dos céus e da terra, que ele libertou o povo judeu das garras do inimigo. Não. É preciso crer no Evangelho como ele se revela pelo próprio Deus. Para receber o Espírito Santo é necessário ter Cristo na sua vida. Você receber Cristo, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Ele. Então você será contemplado com a redenção, com o perdão desses pecados e receberá o Espírito Santo da vida, o Espírito Santo eterno da vida. No islamismo, ele reconhece Deus como um Deus único, mas nega Jesus. Nos testemunhas de Jeová, eles aceitam Jesus como existente, mas negam a sua divindade. Jesus é um ser criado. Jesus é Miguel, um anjo, um ser criado por Deus. Somente Jeová é Deus. O mormonismo dilui a unicidade divina, ou seja, essa trindade que é única e indivisível, ele ensina que existem vários deuses. No Espiritismo, a crença no Espiritismo substitui a redenção de Cristo, a cruz, por uma evolução espiritual. Allan Kardec diz claramente no Evangelho segundo o Espiritismo: a Bíblia não nos serve como base de nada. Deus jamais crucificaria um inocente no lugar de todos os culpados. Ora, essa é a mensagem principal do Evangelho, que Deus deu seu Filho único para que nos salvasse, mas o Espiritismo crê numa evolução. Então, ainda que ele creia que Jesus existiu, um Jesus histórico, ela não acredita nessa redenção por meio do seu sangue. No catolicismo romano, o aspecto da mediação é que entra em xeque. Porque Cristo existe, a Trindade existe, mas essa mediação é feita por outros mediadores, outros santos. Ora, como eu posso dizer que eu creio numa redenção de um Deus triuno, de um Deus único, que deu seu Filho e enviou o Espírito Santo para que, habitando em mim, eu tenha uma redenção, e dizer que eu preciso agora de um intermediador? Ora, se o próprio Deus habita dentro de mim, quem mais eu preciso para me comunicar com Ele? Eu não preciso de um intermediador, porque quem me salvou me deu o seu próprio Espírito. Quando Deus morreu na cruz e subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Não há necessidade de alguém que intermedie esse relacionamento, porque o plano de Deus, desde a origem da terra, foi habitar em nós, ser morada, morar no ser humano, nos redimir do pecado e da morte. Então veja, crer em Jesus, crer na Trindade, não é pressuposto de salvação e de redenção. Não é uma igreja que vai me salvar, mas é este presente que é dado por meio de um plano de salvação, um plano perfeito que o Deus único criou. Então, nos góticos também, nos gnósticos, eles dissolvem Deus numa energia. O conceito de Deus é energia. Deus é tudo que existe. Veja, não existe um plano, não existe um filho, não existe uma redenção, um Deus humano que toma o nosso lugar, um Deus encarnado que toma o nosso lugar, e não existe necessidade de arrependimento de pecados, nem de perdão de pecados, porque Deus é tudo. Deus é o cachorro, Deus é a árvore, Deus é o mar, Deus é a terra. Deus está diluído num gnosticismo, numa crença diluída, num conceito de energia. Então, todos esses sistemas têm algo em comum. Eles negam, direta ou indiretamente, que Deus tenha vindo pessoalmente cumprir a obra de salvação. E que Ele é suficiente Salvador, porque nós pecamos contra Deus. Quem nos matou
foi a lei perfeita de Deus. Nós morremos pela desobediência às suas leis. E ele propiciou um pagamento. Ele é que dá. Ele fez a ferida e ele a curou. Assim que a Bíblia diz. Então, quando nós compreendemos quem essa natureza é, quando Deus porque foi ele que nos revelou quem ele é. Não fomos nós que inventamos um Deus. Ele disse, eu sou assim. Você me recebe assim e eu te dou a salvação que eu propus para você. Então as heresias surgem quando a natureza de Deus, essa natureza única de Deus e esse plano perfeito dele são ignorados. Você entende agora porque é importante saber para quem você ora? Se você tem a revelação plena de que Deus, que nós morremos por meio da lei, que nós fomos redimidos por meio do Deus encarnado e que Ele nos deu o seu Espírito, então você está orando para o Deus correto. Você está orando para um Deus certo. Então você ora para um Deus único, um Deus manifesto nessas três pessoas, nas três unidades. E é importante saber para quem oramos, porque aí nós oramos segundo um evangelho correto, segundo um entendimento correto. Então, para Deus nunca foi, o plano dele jamais foi de manter intermediários entre nós e ele, mas ele nos redime por si mesmo, nos dando seu Espírito. Então, se eu creio que Deus habita em mim pelo seu Espírito, eu entendo que eu não preciso de um intercessor. Se você entendeu esse evangelho, esse plano de salvação de Deus, e você colocar alguém no meio dessa história, você está invalidando o sacrifício que Jesus fez. Quando você coloca alguém, porque Deus está muito longe de você, você cumpre o que está escrito aqui em 1 João. Aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Porque se você tem o Espírito de Deus, se você foi revelado desse princípio de salvação, você não precisa de ninguém para interceder por você, porque o próprio Deus habita em você. Mas se você não precisa de um intercessor, é porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque você precisa de alguém para chegar até Deus. E não há um meio para chegar até Deus a não ser por meio do sacrifício de Jesus e do recebimento, do derramar do Espírito Santo. Eu espero estar sendo claro e objetivo no que estou falando para você. Então, vou repetir, se creio que Deus habita em mim pelo seu Espírito, eu compreendo que eu não preciso de intercessor, porque o próprio Deus está em mim. Não há como você ser salvo, redimido, perdoado dos pecados, se o fogo de Deus, o Espírito que perdoa pecados, não habitar em você. Então, quando isso não é entendido, você cria a necessidade de mediadores humanos, mediadores espirituais ou mediadores institucionais, o que distorce o Evangelho. Não faça tal coisa que você vai chegar até Deus. Pague tal promessa que Deus vai te aceitar. Faça tal pagamento, acenda uma vela, peça a intercessão de um santo, ore, medite, faça boas obras. Não é? Há muitas, centenas de religiões que creem nisso, que dizem que você tem condições de chegar até Deus pelas suas próprias obras. Mas o que diz aqui? Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Nem todos somos filhos de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E depois o 16 ainda diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você é perdoado, você recebe uma redenção que só você pode explicar. Por isso que o crente é doido, fanático. O crente tem um problema. Ele quer falar para todo mundo, ele quer salvar todo mundo, ele é chato. Por que ele é chato? Porque ele recebeu algo dentro dele que só ele pode explicar. Quando você é perdoado, você sabe que Deus habita em você. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a oração não é um caminho até Deus. Não, Alan, como assim? Não é um caminho até Deus. Ela é uma comunhão do Deus que já habita em nós. Será que eu respondi a pergunta? A quem nós oramos? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você já não se faz essa pergunta mais. Às vezes você diz, Pai, vou dizer o meu estilo de oração.
Pai, lembra-te que eu era condenado. Lembra-te que se não fosse o Senhor, o seu plano, o teu filho, eu estaria morto no inferno, eu estaria condenado. Mas lembra-te que o Senhor deu o seu filho para me redimir. E agora eu sou teu, te pertenço pelo teu Espírito Santo. Veja, eu não estou orando a 3 deuses. Eu estou lembrando ele da obra que ele, o Deus único, chamar Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ficou claro agora o que é Deuteronômio 6? É o que ele disse, eu sou o único Deus. E é mesmo. Mas o próprio Deus, né? Então nós não estamos falando de um Deus distante. Eu não oro, né? Como eu disse aqui, essa palavra é muito maravilhosa, né? A oração não é um caminho até Deus, mas é uma comunhão que já existe dentro de nós, de um Deus que já habita, porque eu não preciso me achegar a Ele, Ele já está em mim. Olha que poder tem essa palavra. Então, quando nós dobramos os joelhos, nós não estamos falando a um ser distante, mas a um próprio Deus que nos salvou da sua ira justa, se fez homem por nós na cruz e agora habita dentro de nós. Uma religião pode até afirmar que Jesus existiu, respeitá-lo como um mestre moral. Nossa, as ideias de Jesus são tão bacanas, ele disse isso, ama o teu próximo, lá, lá. Como um profeta, Jesus virá, o Messias, ou então ele virá, ele foi um grande profeta, como até religiões islâmicas acreditam que Jesus foi um grande profeta. Ou mesmo que ele foi um personagem histórico. Mas, quando crê que ele foi criado, né, por Deus, diz que Jesus foi criado, que ele não é Deus, nega a sua divindade. E ao negar a divindade, nega o próprio Deus. Porque se só em Deus há salvação, então um Cristo criado não pode salvar. E isso cumpre exatamente o alerta das Escrituras. Negar o Filho é negar o Pai. Quer ver? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. 1 João 2,23. Por essa razão, não basta a gente reconhecer Jesus historicamente, ou dizer que os ensinos dele eram morais. O Evangelho afirma que Jesus é Deus revelado, e somente assim a sua obra pode salvar as nossas vidas. Veja o que diz em Atos: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Se você nega Jesus como Deus, você nega o Pai também. Quando você nega que Cristo é o Verbo divino e que por meio dele nós fomos salvos, nós fomos perdoados de uma dívida que nós tivemos com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus e só Deus poderia nos perdoar. Ele não criou um ser para castigar no nosso lugar. Ele mesmo se tornou propiciação pelos nossos pecados. Então, nós chegamos aqui ao fim dessa pregação, dessa palavra, entendendo que quando nós sabemos para quem oramos, é porque nós entendemos o plano de redenção. Então nós compreendemos a obra, porque quando Deus se revela, Ele mostra a sua obra também. E entender também que toda a glória dessa obra pertence somente a Ele, o único Deus. Chamai Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ore sempre, primeiramente, apresentando a Deus a obra que Ele fez. Quando você apresenta a obra que Ele fez, você entendeu quem Ele é. Olha que poderosa essa palavra. Então, você sabe que você está orando porque você foi justificado. Então, você pode apresentar todas as suas necessidades, porque Ele as satisfará em Cristo Jesus. E aí você sentirá a paz da redenção, a alegria da salvação na sua vida, de um Deus que não está no terceiro céu, mas que habita dentro de você. Vamos orar? Pai querido, eu te dou graças, bendigo o teu nome, porque o Senhor tem revelado à humanidade por diversos homens, diversas pessoas
por meio das quais o Senhor tem revelado o teu evangelho puro. Eu te bendigo por isso, porque nós não pregamos o teu evangelho por soberba, por reconhecimento, por dinheiro, por coisa alguma. Nós entregamos aquilo que nos foi dado gratuitamente. E assim nós podemos levar uma palavra pura, genuína, aquilo que é o teu evangelho puro, sem mistura, o teu evangelho íntegro, de salvação integral, não um evangelho manco, que traz só benefícios humanos, que trazem satisfações humanas, mas a satisfação eterna, a redenção da alma e o perdão dos pecados. Eu quero abençoar esse que me ouve, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela seja curada por meio do teu sangue, curada na sua mente, no seu espírito, nas suas emoções, que ela seja sarada, perdoada dos seus pecados, redimida, que ela receba o teu Espírito Santo nessa hora, que as necessidades materiais, as necessidades físicas, as necessidades familiares, todas as suas angústias, as suas doenças no seu corpo, agora sejam saradas, Pai. Que por meio do teu Espírito o Senhor promova essa salvação, essa redenção, essa cura, essa restauração na vida, na minha vida e na vida daqueles que ouvem a tua palavra. Assim eu bendigo todo aquele que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, Papai, e por meio do teu Espírito Santo. Amém.